Vídeo novo por aqui e hoje eu quero compartilhar com você que alcançamos as duas metas da carteira de fundos imobiliários. A primeira em chegar nos R$100 mil investidos, a segunda em receber R$1.000 em dividendos por mês. Mas hoje não quero falar sobre a minha carteira, eu quero te mostrar como que eu construí um estilo de vida que me fez chegar nos R$1.000 em dividendos por mês e estar tranquilo. Depois que eu fui demitido do meu emprego há 2 meses e que hoje recebendo um seguro-desemprego, que é a metade do que eu recebia, eu posso acordar e dormir tranquilamente. Então, esse vídeo é para você que está começando e é também para você que, assim como eu, que tem mais de 30 anos, não quer ficar rico, quer poder viver cada dia melhor. Não deixe de viver para investir. Esse é o ideal a ser feito. Mas eu estava fazendo ao contrário no início dos meus investimentos. Eu estava deixando de viver simplesmente para investir o máximo que eu podia. E depois que eu fiz o meu primeiro curso de investimentos, eu aprendi que não é preciso, não é bom, não é aconselhável você deixar de viver sua vida, aproveitar a vida para investir, porque fazendo isso, os investimentos se tornam uma punição. Se eu tivesse continuado, deixado de viver para investir o máximo que eu pudesse, provavelmente eu não estaria aqui. Então, depois que eu aprendi isso, se tornou mais fácil, ficou mais leve investir. Antes, simplesmente, eu estava investindo o máximo que eu podia, sem viver a vida. E depois que eu aprendi, que eu criei a rotina de investir mensalmente, no mínimo 10% do meu salário, a coisa se tornou mais fácil. Então, a primeira coisa que eu aprendi que contribuiu para que eu possa estar aqui hoje foi: não é preciso deixar de viver para investir. Deve-se conciliar os dois para que o investimento seja uma coisa leve, seja uma coisa saudável. Investir no mínimo 10% do que você ganha todo mês, no futuro irá pagar suas contas. E eu fiz isso e hoje eu posso comprovar que os R$1.000 que eu recebo todo mês já é o suficiente para mim pagar minhas contas de água, luz, internet. Sobra um pouco que ajuda no mercado, ou se eu quiser reinvestir, mas melhor que isso, o fato de ter investido no mínimo 10% do que eu ganhava durante esses 5 anos que eu invisto, já me proporciona mais que pagar essas contas, no próximo emprego que eu for procurar, eu poder trabalhar em por exemplo, que seja de segunda a sexta. Então, com os R$1.000 que eu recebo hoje, eu já posso me dar ao privilégio de trabalhar em um serviço mais tranquilo, onde eu possa passar mais tempo com a família, eu posso ter mais momentos de lazer, momentos de descanso. E eu acredito que é isso que você que está me assistindo aqui busca, você que tem mais de 30 anos. Você quer passar mais tempo com a família, quer descansar, e os R$1.000 que eu recebo hoje, que foi o mínimo dos 10% que eu investi durante esse período, já me proporciona isso. Então, mais que pagar simplesmente as contas, me proporciona uma melhor qualidade de vida. Não aumentar o custo de vida toda vez que o salário sobe. E eu fiz isso. E é por isso que hoje, com os R$1.000 que eu recebo, ele tem o impacto de pagar quase boa parte das minhas contas. A maioria das pessoas fazem ao contrário. Elas, sempre que recebem um aumento, aumenta o seu custo de vida. Elas trocam de carro, elas compram roupas. Elas, na maioria das vezes, se você for olhar, compra coisas que nem precisa. E quando eu simplesmente não aumentei meu custo de vida, sempre que eu recebia um aumento de salário ou uma promoção, hoje eu posso desfrutar do conforto e da paz de, mesmo depois do meu salário ser cortado pela metade, eu possa estar tranquilo. Os R$1.000 têm essa proporção na minha vida hoje de pagar boa parte e eu ficar tranquilo,
justamente porque eu não aumentei meu custo de vida. Eu não tenho nenhuma dívida para pagar, algo que me deixa preso por um bom tempo. Então, não aumentar o custo de vida toda vez que o salário subir foi o meu grande segredo, foi o que me fez com que hoje eu possa estar, de certa forma, mais tranquilo ainda. Saber a diferença entre luxo e necessidade. Esse foi um dos fatores essenciais para que eu possa hoje estar, de certa forma, tranquilo. Agora eu vou ter que te contar uma breve história da minha vida. Hoje eu não pago aluguel, eu tenho a minha casa própria. Mas antes de comprar essa casa, eu comprei o terreno. E o terreno na época custou 45 mil reais, uma oportunidade que hoje em dia já não se encontra. E quando eu estava juntando para comprar o terreno, eu consegui juntar 50 mil. E por que que foi essencial eu entender a questão, a diferença entre luxo e necessidade? Justamente, o terreno custou 45 mil, mais a documentação e o serviço do corretor, sobrou cerca de 1.300, 1.700 reais. E se eu tivesse, enquanto estava juntando para comprar o terreno, comprado um carro, provavelmente eu não teria dinheiro para comprar o terreno. Então foi essencial eu saber a diferença entre luxo e necessidade. O meu terreno era uma necessidade, eu precisava ter minha casa própria, eu precisava sair do aluguel. O carro era um luxo porque eu tinha a minha moto. A minha moto, eu tenho ela faz 11 anos e até hoje ela me serve para tudo que eu preciso. Então, se eu comprasse o carro, uma coisa que iria me gerar gastos todo mês, eu não poderia ter comprado o terreno. Então, o fato de eu ter entendido desde sempre, desde lá de trás, a diferença entre luxo e necessidade, fez com que eu pudesse comprar meu terreno, hoje ter minha casa, não pagar aluguel. Se eu não tivesse feito isso, os R$ 1.000 que pagam boa parte das minhas contas, mal iria dar para pagar o aluguel aqui em Santa Catarina, onde eu moro. Então, entender a diferença, mais uma vez, entre luxo e necessidade foi essencial para que hoje eu possa estar tranquilo, para que hoje eu possa viver um pouco melhor. Aprenda com o erro dos outros. E se você aprender isso, assim como eu aprendi, você vai evitar muita dor de cabeça, você vai evitar muito problema. E eu vi muita gente, por exemplo, fazer dívida desnecessária, se endividar, gente trocar de celular sem nem ao menos precisar, ou até mesmo fazer um novo financiamento do carro sem nem ao menos ter pago o que já tem. E se eu não tivesse aprendido isso, hoje, por exemplo, eu não poderia desfrutar de receber as parcelas do seguro e poder focar no meu canal, esse canal. Na maioria das vezes, as pessoas, antes mesmo de receber a primeira parcela do seguro, já estão procurando por outro emprego, justamente por ter muita dívida, por ter feito coisas sem pensar, ter feito coisas que não precisavam. E o fato de eu ter aprendido isso, hoje eu posso receber as parcelas do seguro, tranquilo, e poder focar aqui nesse canal, que é o que eu quero ter como trabalho. Eu quero ser um criador de conteúdo, eu quero fazer esse canal crescer. Um exemplo mais prático, esse celular que eu estou filmando agora é um iPhone 13 e justamente eu comprei ele somente por causa do canal, somente por causa dessa nova profissão que eu quero ter. E para não restar dúvida, eu tenho em mãos o iPhone o J7 Prime. Esse celular aqui, eu fiquei com ele mais de 5 anos. Ele tá velho assim, ó, tá quebrado, por uso. Ele caiu no chão, ficou dessa forma, mas nem por isso eu comprei um iPhone, eu troquei de celular. Então, eu via que muita gente fazia dívida desnecessária. Eu via que muita gente acabava tendo que quebrar a cabeça depois por fazer certas coisas.
E eu aprendi, de tanto ver elas fazendo, errando, eu evitei muitos erros. Um exemplo é o celular. Eu só troquei de celular porque eu precisei do iPhone para o canal. Então, a partir do momento que você vê as pessoas errando e você evitar esse erro na sua vida, você vai poder, de certa forma, ficar mais tranquilo. Então, o vídeo de hoje seria isso. Se eu falei alguma coisa que contribuiu para você em algo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.